É um escárnio. Lewandowski mente na cara dura e joga a imunidade parlamentar no lixo. E com ela, adivinhe, joga fora um livrinho chamado Constituição. Gente, eu tô extremamente revoltado com o vídeo que eu assisti e acabei de reassistir e que eu vou mostrar pra você. Não é pouco revoltado, é muito revoltante. Ontem à noite eu postei aqui no canal um vídeo sobre o esculacho que o Marcel Van Hatten, o nosso deputado do Novo, deu no Lewandowski em uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados. Isso em defesa da imunidade parlamentar. Nesse discurso, nesse esculacho, o Marcel repetiu as suas críticas contra os abusos de autoridade da Polícia Federal e do Alexandre de Moraes. E ainda desafiou o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, que estava lá, a prender ele caso estivesse cometendo algum crime. Isso por quê, Deltan? Porque a Polícia Federal instaurou um inquérito contra o Marcel pelas mesmas críticas que ele repetiu lá, na cara deles. E aí, prenderam o Marcel? Não prenderam, é claro, o que mostra que eles não têm razão alguma e eles usam essas investigações e processos para perseguir, para constranger, para intimidar, para censurar e para silenciar. Se fosse crime o que o Marcel disse, eles tinham que prender na hora. E não prender, aliás, caracteriza um crime de prevaricação. E daí a jogada do Marcel foi uma jogada fenomenal, uma jogada de mestre, além de muito corajosa. Mas ontem, na fala dele, o Lewandowski, ele disse algo absolutamente inacreditável. Ele disse, na cara dura, que discursos de parlamentares não têm imunidade em crimes contra a honra. E pior, ele mentiu, ouçam bem, ele mentiu ao dizer que essa era a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência é aquele conjunto de decisões que formam uma decisão uniforme, um modo de entendimento uniforme do tribunal. E ele mentiu ao dizer que era a jurisprudência do Supremo que os parlamentares não têm imunidade para crimes contra a honra. Gente, mentira, mentira. Lewandowski, isso é mentira. Você não tem vergonha na cara, não? Um homem da sua idade, um ministro, mentindo na frente das câmeras, mentindo na frente do Congresso para o Brasil inteiro ver, tudo para defender uma posição indefensável do Supremo. Gente, bora assistir isso aqui, se indigna aí junto comigo, mas antes curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o link nos seus grupos. Vamos desmascarar a mentira de Lewandowski juntos para todo mundo ficar sabendo disso. Olha aqui o vídeo que eu vou passar para você. Eu vi uma guinada ligeira na jurisprudência, interpretando o artigo 53 da Carta Magna, dizendo que a imunidade material e processual dos parlamentares não inclui os crimes contra a honra, calúnia, injúria e defamação. E o Supremo interpretou isto dessa maneira, até eu participei desta votação, neste sentido, até em proteção da própria atividade parlamentar. Eu disse lá no Senado que parlamento vem de parlare, do latim, vem de conversar civilizadamente. Se os parlamentares começarem a se ofender mutuamente, não é, cometerem crimes contra a honra, agredirem os seus colegas, então isso não está coberto pela imunidade. Então, eventuais ações nesses inquéritos, nesse sentido... Qual é essa jurisprudência que eu nunca vi? Não, gente, vamos dar para entrar o ministro. Eu estou afirmando. Vossa Excelência, faça uma pesquisa, por gentileza. Vamos lá, eu estou afirmando como ministro. Como ministro. Ministro. Cabeça não. Portanto, estou informando Vossas Excelências, como ex-integrante da Suprema Corte, qual é a posição da jurisprudência. Obviamente, é claro que a jurisprudência poderá evoluir, mas os inquéritos que estão sendo levados na Polícia Federal, que tem por objeto um crime dessa natureza, em tese não estão cobertos pela imunidade parlamentar. Essa é a posição do Supremo. Eu acho que há limites para tudo, não há nenhum direito absoluto, nem o direito à vida, nem o direito à liberdade, muito menos o direito à livre expressão parlamentar. Gente, mentira, mentira, Lewandowski, mentira. Gente, ele mentiu do começo ao fim, mentiu mesmo. Eu até retiro a minha pergunta que eu tinha feito, porque um homem que dá várias decisões do Supremo que beneficiam o Lula, como a anulação das provas Odebrecht, das condenações e processos do Lula, e que depois da aposentadoria vai lá virar ministro da Justiça do Lula, deve ser mesmo alguém que não tem vergonha na cara.
E eu vou mostrar para vocês 3 mentiras descaradas. Primeira mentira, ministro, vá estudar. A palavra parlare, da onde vem a palavra parlamento, não significa não conversa civilizada. Isso é ignorância. Parlare significa simplesmente discursar, falar livremente e não conversa civilizada. E se a conversa fosse sempre civilizada, para que os parlamentares precisariam de imunidade? É claro que eles não precisariam. Se existe imunidade, é porque a lei está entendendo que os parlamentares não devem ser processados por eventuais crimes contra a honra que eles cometam no exercício do cargo, justamente para dar liberdade para eles defenderem as posições dos seus eleitores. Senão, para que existe imunidade, inclusive para fins criminais? Senão você torna letra morta a Constituição. Ora, se não abrange crimes contra a honra, então joga fora, não tinha nem por que está escrito isso. Segunda mentira, e essa aqui é a pior, porque o Lewandowski foi ministro do Supremo por anos. Gente, não existe essa jurisprudência limitando a imunidade parlamentar em relação aos crimes contra a honra, ao contrário do que o ministro disse. Ele disse que existia essa limitação, essa jurisprudência limitando, mas não tem nada disso. Ele mentiu. E o Marcel Van Hatten ainda confrontou ele ali na frente dele e ele ficou acuado. Você viu? Ele ficou perdido, sem nem saber o que fazer e precisou ali da assessoria dele para protestar lá no fundão, para poder se esquivar da pergunta. Ele correu da pergunta porque essa jurisprudência não existe. O Lewandowski acabou de inventar ali na hora, se vendo acuado, sem saída, depois de ele ser confrontado pelo Marcel. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada, ao contrário do que o Lewandowski falou, é de que a imunidade parlamentar é absoluta para discursos que são feitos na tribuna e que tem uma relação com o mandato parlamentar. E a fala do Marcel denunciando os abusos da Polícia Federal do Moraes cumpriu esses 2 requisitos. Primeiro, foi na tribuna e segundo, era relacionado ao mandato. E a terceira mentira é quando ele diz que a imunidade parlamentar não seria um direito absoluto. É sim, ministro, isso quem está dizendo não sou eu, como eu mostrei. Quem diz isso é a própria jurisprudência do STF, que diz que é absoluta quando a fala acontece na tribuna e tem relação com o mandato. E mais, a imunidade parlamentar não é um direito individual do parlamentar, não. É um direito coletivo, é uma proteção, é uma garantia da sociedade, porque o parlamentar ele representa a coletividade dos eleitores que votaram nele e isso é um direito maior do que o direito individual do ofendido. Punir o parlamentar nessa situação seria o mesmo que punir o promotor, o delegado, o juiz, que indicia, que acusa ou que condena uma pessoa como criminosa, quando essa pessoa depois vem a ser absolvida. Se você não dá imunidade para o promotor, para o juiz, para o delegado, ele não vai conseguir fazer o seu trabalho. Da mesma forma, o parlamentar tem que ter a liberdade para acusar possíveis crimes, abusos, ainda que não exista uma prova infalível daquilo. Ele tem que ter a liberdade para fazer isso, como o Marcel fez. O que o Lewandowski está fazendo, na verdade, ao mentir descaradamente assim e inventar uma interpretação e uma jurisprudência que não existem com o objetivo de limitar a imunidade parlamentar, é simplesmente jogar a imunidade parlamentar no lixo. E com ela, como eu disse, joga fora um livrinho chamado de Constituição. E quem duvida que daqui a um tempo os ministros do STF não vão mudar a jurisprudência para encaixar nisso que o Lewandowski falou, só porque eles não toleram mais que ninguém, especialmente os parlamentares, façam críticas legítimas ao Supremo. Gente, eu não duvido. A gente chegou a um ponto do Brasil em que até o passado é incerto. A Constituição e a lei não é mais o que está escrito. É o que 6 ministros do STF dizem que é, uma maioria do Supremo diz que é. Se eles quiserem que seja o contrário do que está escrito lá na Constituição, agora vai ser. E isso é um absurdo. Tanto que eles leem o artigo 53 da Constituição, que prevê a imunidade parlamentar, e hoje simplesmente eles ignoram quando o artigo diz que os parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Gente, quaisquer. Eles estão ignorando, fechando os olhos para quaisquer, estão jogando no lixo. Mas não se preocupem não, viu? Em 2026 nós vamos colocar 54 Marcéis Van Hatten lá no Senado. E essa palhaçada vai acabar. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Qual das 3 mentiras do Lewandowski foi a pior? Conta aí pra mim nos comentários.